O sonho é um conceito bem interessante de se trabalhar em qualquer mídia, até porque aqui você pode exercitar sua criatividade das mais diversas formas possíveis. E eu falo dos sonhos tanto nos dois sentidos da palavra, tanto o sonho que você tem quando você vai dormir, tanto o sonho que você leva como ambição para sua vida. E muitos personagens usam de seus sonhos como motivação, ou até mesmo usam os sonhos como poderes. E os sonhos sempre foram alvo de muita mistificação, abstração e dúvidas dos seres humanos, tanto que os sonhos são presentes em muitas narrativas desde os primórdios da humanidade. E um personagem que também é uma lenda que consegue trabalhar muito bem a questão dos sonhos é o Sandman, que também é um personagem bem conhecido da cultura europeia. E meio que cada cultura ele tem uma representação. Para os gregos ele é Morfeu, e para os portugueses, brasileiros, ele é conhecido como José Pestana. Uma entidade bondosa que ajuda as crianças com dificuldades para dormir a caírem no sono. Ele utiliza de suas areias mágicas para fazerem com que as pessoas caiam no sono, e isso explica aquele desconforto, aquela coceira no olho que você tem quando você sente sono, e até mesmo aquela sujeira que aparece nos seus olhos quando você acorda. A famosa ramela é o que sobrou da areia do Sandman no seu rosto. O que é um tanto quanto curioso, esse é um personagem extremamente específico, mas que tem representação em várias culturas. Não é, por exemplo, fantasmas, que é meio que uma ideia de senso comum, e que você consegue entender porque eles aparecem em várias culturas. Esse é um personagem extremamente específico, mas, enfim. E muitos de vocês conhecem o Sandman por causa das HQs do Neil Gaiman, que são de fato muito boas e que popularizaram o personagem, mas muitos não conheciam a lenda do Sandman em si, porque o Sandman é um personagem de domínio público. Você pode escrever uma história do Sandman do jeito que você quiser, interpretando o personagem da forma que você quiser, e fazendo as alterações que você quiserem, porque esse é um personagem que qualquer um pode usar. E um filme que utiliza esse personagem de uma forma muito criativa é o filme A Origem dos Guardiões. Eu disse a origem! E aqui o Sandman é basicamente o Sandman na sua mais pura essência, a entidade que ajuda as crianças a pegarem no sono e a terem bons sonhos. E aqui ele é um guardião que ajuda a proteger a crença das crianças. Mas não só de bons sonhos vivem as pessoas. Desde sempre os pesadelos afligem a humanidade. E se o sonho tem sua personificação, os pesadelos também teriam a sua própria versão. Senhoras e senhores, o bicho-papão. Assim como todos os personagens do filme A Origem dos Guardiões, o Breu é baseado em uma lenda que afligiu os sonhos dos seres humanos por muito tempo, o bicho-papão, que muitos conhecem como o seu maior medo, a personificação do seu maior medo, e outros conhecem ele como John Wick. E se ele é a personificação do medo, ele seria um vilão ou apenas uma entidade fazendo seu trabalho? Vamos pegar, por exemplo, a morte de Sandman. No caso, eu tô falando de Sandman do Neil Gaiman. A morte é um medo que aflige os seres humanos desde sempre, mas será que ela poderia ser considerada uma vilã, visto que ela só tá fazendo seu trabalho? O mesmo poderia ser aplicado pro Breu aqui. Será que a personificação do medo poderia ser considerada um vilão, visto que é apenas uma entidade fazendo seu trabalho? Enfim, dúvidas e mais dúvidas. E ele também não é só a personificação dos medos, e sim também dos pesadelos. Sendo assim, ele é meio que um anti-Sandman. Mais ou menos algo como Ícelo da mitologia grega, que é o deus dos pesadelos, assim como Morfeu é o deus dos sonhos. Então você consegue reparar que tanto o Sandman quanto o Breu, eles meio que sempre estão correlacionados. Enquanto um existir, o outro tem que existir, mesmo que um eventualmente acabe morrendo. Mas por mais que o Breu seja muito parecido com o Sandman e o Sandman seja muito parecido com o Breu, e por mais que o Sandman seja muito parecido com o Breu e vice-versa, eu não acho certo falar que o Breu é a antítese do Sandman ou que o Sandman é a antítese do Breu. Existe um personagem no filme A Origem dos Guardiões que com certeza é a antítese do Breu e que meio que seria idêntico ao Breu se suas decisões não fossem completamente diferentes das dele. Eu me refiro, é claro, ao Jack Frost. Essa daqui é a melhor parte do vídeo, porque aqui eu faço meu trabalho divino de interpretar o texto do filme, de interpretar as mensagens dele. Então, obviamente, eu vou olhar os subtextos do filme. O filme meio que gira em torno de uma grande dúvida do Jack Frost, sendo essa dúvida: quem é você, Jack Frost? Qual o seu cerne? O cerne é basicamente a sua motivação, o seu propósito.
por que você está vivo. Muitos nem sequer ligam para essa dúvida e se deixam levar junto com as nuvens. Mas muitas pessoas tentam incessantemente ir atrás da sua motivação, do seu propósito e do seu cerne. Mas o Jack Frost não sabe quem é ele. Ele não faz a menor ideia do porquê ele tá ali. As pessoas não acreditam nele de verdade. As pessoas meio que só usam o nome dele como um mau presságio pros dias frios de neve. E aqui é que ele se assemelha com o Breu. Porque, vejamos, ambos são vistos como um mau presságio, porém ninguém acredita neles de verdade. Eles partilham do mesmo objetivo, que no caso é ter a crença das crianças para eles. E ambos também partilham dos mesmos medos, de nunca ser reconhecido por ninguém e de nunca ter a crença de ninguém. Porém, existe uma única coisa que difere eles por completo e sejam personagens completamente diferentes. Ao contrário do Jack Frost, o Breu, ele sabe a motivação dele. Ele sabe o cerne dele, ele sabe o propósito dele. E é por isso que ele faz o que ele faz. Porque ele sabe que o objetivo dele é ser temido, ter o medo de todo mundo. Enquanto o Jack Frost sequer sabe o motivo de sua existência. Então basicamente eles são o mesmo personagem, só que o que até então os diferem é que um sabe o seu propósito e o outro nem sequer sabe o motivo de sua existência. E eu vejo que muitas pessoas mesmo, me mandam muita mensagem pedindo pra eu ajudar a como escrever uma boa história e a como escrever bons personagens. Mas aqui vai uma dica. Geralmente os vilões são meio que a mesma coisa que o herói, só que os que o diferem são suas escolhas. Eu acabei de citar aqui o exemplo do Jack Frost e do Breu, que vocês conseguiram perceber que eles são basicamente o mesmo personagem. Porém, se você pegar basicamente qualquer vilão, você vai ver que eles têm muitas semelhanças com o herói da história. Vamos pegar, por exemplo, Naruto. Sim, eu sei, é meio estranho eu estar falando disso agora, mas enfim. O Naruto, fisicamente, é muito parecido com o Obito, ambos sonham em ser Hokages, porém eles são um completo fracasso em tudo que eles tentam, ambos cresceram sem os pais, e meio que ambos são temidos pelos poderes que eles tinham no seu interior. No caso, o Naruto tinha Kyuubi dentro dele, e no caso do Obito, ele tinha o seu Sharingan que ele nunca despertou até então. E olha que eu peguei um exemplo bem distante do protagonista. Eu podia ter pego, por exemplo, o Nagato, que é um vilão que tem muito mais semelhança com o Naruto, mas enfim. Então é isso, os vilões das histórias quase sempre são um reflexo do protagonista. Porém, as suas ações os diferem por completo. Existem várias exceções, como por exemplo, os vilões que são pura maldade. Só que isso é um assunto para outro vídeo. Então no momento que os guardiões começam a perder a crença das crianças, é que eles começam a ficar fracos e o medo toma conta do mundo. E é a partir daí que o Breu começa a ficar mais forte, porque assim como ele, os outros heróis do filme não possuem mais a crença das pessoas. Então por isso que em certo momento do filme, o Breu meio que entra em ascensão. E tem uma frase do Breu que é muito boa nesse filme. Desde quando vocês são amiguinhos? Não somos. Ah, claro. Um cara neutro. Então eu vou ignorar você. Mas você já deve estar acostumado com isso. Não existe neutralidade, o que existe é você ficar quieto e esse silêncio te sufoca muitas vezes. Agora voltando a falar do Jack Frost, é interessante que a motivação dele não é algo altruísta, como a motivação dos guardiões, que é proteger a crença das crianças e impedir que o medo se espalhe no mundo todo. A motivação dele é algo bem egoísta, porque em determinado momento do filme, o Breu rouba os dentes das crianças e junto com os dentes ele leva todas as fadas, o que faz com que as pessoas acabem parando de acreditar na fada dos dentes. E quando Jack Frost descobre que junto com os dentes estavam as memórias das crianças, essa se torna a motivação do personagem, recuperar suas memórias que tinham sido levadas junto com seus dentes. Pode parecer uma motivação egoísta, porque de fato é, mas é interessante que, no momento que ele recupera os seus dentes e, consequentemente, suas memórias junto, é que finalmente ele descobre o seu cerne e a sua motivação, que no caso é a diversão. Levar a diversão em dias frios, que diga-se de passagem, os dias frios são sempre vistos como dias tristes e sem graça. E o propósito do Jack Frost é justamente levar a diversão para esses dias. Então aqui ele finalmente se encontra sua motivação e finalmente escolhe ser um guardião. É um filme muito didático, é sério, eu considero A Origem dos Guardiões uma aula muito didática de como contar uma boa história. E algo que eu queria muito comentar sobre esse filme é o design dos personagens. Esse filme tem uma direção de arte simplesmente fantástica.
É simplesmente perfeito o design de cada guardião e do Breu. É muito criativo, eles fizeram com que o Papai Noel virasse um guerreiro nórdico que é temido por todo mundo. É sério, esse design é simplesmente fantástico. E também o design da Fada do Dente, que é simplesmente perfeito. Você vê que ela não é só uma fada genérica, o design dela tem personalidade. Eu tenho certeza que esse design foi baseado em beija-flores. E é um design muito colorido, cheio de vida, cheio de emoção. Você vê que é um design que combina com a personalidade da personagem. É sério, imagina se o design dos Guardiões fosse assim, o filme todo. Seria meio paia, vamos combinar. E enfim, a direção de arte desse filme é perfeita, apenas. E voltando a falar do personagem do Breu, a forma que ele é derrotado condiz muito com todo o arco do Jack Frost, porque no momento que ele leva a diversão para todas as crianças, é aí que o mundo começa a crer que o Jack Frost existe e as pessoas finalmente conseguem ver a figura do Jack Frost. Então, se o Jack Frost tá levando diversão, as pessoas não tinham mais para que ter medo das areias sombrias que tinham tomado conta de todo mundo. Então o Breu, mais uma vez, é esquecido por todos. Inclusive é bem interessante que o Breu tinha ficado extremamente poderoso na noite, mas ele é derrotado em um amanhecer. É um filme bem poético. E no desfecho dele, você vê que o medo ainda estava presente no local, mas não era de nenhuma criança, nem de nenhum guardião. Isso mostra que a própria personificação do medo tem sim seus medos. E como eu já disse antes, o medo dele era o mesmo medo do Jack Frost de nunca ser reconhecido. E aqui esse medo dele aumentou muito, porque ele foi completamente ridicularizado e completamente esquecido por todo mundo mais uma vez. Ele sempre está destinado ao fracasso, por mais que ele tente várias e várias vezes. Enfim, esse é um filme muito bom, muito didático. E é como eu já disse, esse filme é uma aula de como contar uma boa história. Enfim, eu gostei bastante de fazer esse vídeo. E eu já tava querendo falar desse filme há um bom tempo nesse canal. E é isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, considere compartilhar porque ajuda bastante. E me segue lá no Instagram porque de vez em quando eu posto alguns desenhos lá. E é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!